E Davi tinha esta característica. Davi foi um homem como todos nós, não diferente de nós, sujeito às mesmas tentações. Mas Davi tinha um coração quebrantado, desde muito cedo. E o salmo que queremos compartilhar de maneira muito simples, rápida, nessa noite, fala sobre isso. Davi conta a sua experiência no Salmo 40. É claro que ele faz petições. Nós não vamos compartilhar as petições, queremos apenas nos deter aos primeiros versos do Salmo 40, que diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Poderíamos ficar apenas nesse primeiro texto, apenas nesse primeiro verso. O que é esperar? Eu acredito, irmãos, queridos, amigos, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, que esperar seja um dos exercícios mais difíceis para o ser humano, ainda mais para este ser humano da pós-modernidade. Nós sabemos que o tempo presente tem características que não haviam em outras épocas, da velocidade das coisas, da instantaneidade das coisas, de tudo rápido, de tudo correndo, do mundo veloz, do mundo que não para, de uma tecnologia frenética. Então tudo é para ontem, tudo tem que ser imediatamente. Encontramos crianças deitando no chão dos shoppings das cidades, chorando porque querem naquele momento o que estão pedindo. Esperar não é um exercício fácil, muito menos para o tempo presente. Mas se você for olhar o significado dessa palavra, desse verbo, você vai encontrar lá: ter esperança, contar com, confiar, ter confiança, estar na expectativa, ficar à espera. Olha quantas palavras interessantes circundam, povoam a palavra esperar, não é? Quantas palavras orbitam no entorno dessa palavra? Esperança, expectativa, confiança. E aqui, queridos, abro um ponto importante dentro desta fala, na perspectiva da nossa fé, porque esperar para o cristão será diferente de esperar para qualquer pessoa. E eu não digo qualquer pessoa menosprezando as pessoas, eu estou dizendo que será muito mais complicado o exercício para alguém que não crê em Deus, que não tem fé, porque a fé espera. Você já ouviu? Fé é crer no incrível, obter o impossível, ver o invisível. Isso é fé. E não há como pensar em esperar do ponto de vista cristão, deixando a fé de lado. A fé é combustível fundamental no exercício de esperar. Então Davi deixa claro para mim e para você que ele espera
que ele exercita a sua esperança. E aqui você pode usar tanto uma palavra quanto outra, porque você vai encontrar em diferentes traduções, ou confiantemente, ou com paciência, com confiança, ou com paciência, ainda que não sejam as mesmas palavras, mas elas estão aí orbitando nessa perspectiva de fé em Deus, de fé no eterno. Davi deixa claro que ele está esperando, que ele espera, que este é o seu exercício de espera, de expectativa, de confiança, de esperança em Deus. Em Deus. Eu não sou daqueles que pensam que nós não devemos depositar confiança nas pessoas que estão à nossa volta, que nós amamos, que Deus coloca. Eu não penso dessa maneira, ainda que nós saibamos pela palavra de Deus, maldito o homem que confia no homem. Mas eu penso que quando nós depositamos a nossa confiança em alguém, quando nós colocamos expectativas, nós estamos dizendo em alto e bom som que nós queremos relacionamento, e deve ser muito complicado para o ser humano quando este se afasta dos relacionamentos, porque ele vai ficando só, e só ele vai se enfraquecendo. Domingo estávamos compartilhando sobre mordomia, não é isso? Com o Rogério, e nós falamos, em algum momento foi dito isso, né? Quando o homem se separa da mulher no Éden, e ela fica só, e ela se encontra frágil diante daquela tentação, daquela ameaça. Davi tinha motivos para dizer que espera no Senhor. Davi cria em Deus. Ninguém vai a uma guerra como aquela sem crer em Deus. Ou crê em Deus ou é louco. Aliás, ele foi tido como louco ali. Uma criança enfrentando um soldado experiente e enorme, que ameaçava o povo de Deus. Davi confia no Senhor. E aqui, talvez não estejamos passando no teste da esperança, ou na prova da esperança, porque às vezes, não poucas vezes, a nossa fé as palavras às vezes saem da minha mente, somem. A nossa fé, ela poxa vida, que palavra é essa? Emboscada. A nossa fé é retirada de nós por circunstâncias. Sempre quando você está andando e de repente você cai numa emboscada, é como se aquelas circunstâncias que nós estamos vivendo fossem pessoas que pudessem retirar de nós a nossa fé. Algo precioso para nós, que não pode faltar na nossa vida, não pode faltar na vida do cristão, fé. Às vezes eu penso que os cristãos, de um modo geral, eles estão querendo uma outra coisa, ao passo que deveriam
desejar fé. Não precisamos de status, precisamos de fé. Não precisamos de riquezas, precisamos de fé. Porque não podemos, nas horas mais cruciais de nossas vidas, nos vermos sem fé. A fé tem que estar lá. Eu entendo, somos humanos, somos frágeis, oscilamos, mas não podemos perder a fé. Porque se perdemos a fé, perdemos a esperança. Então o salmista está falando de algo que ele experimentou, que ele está experimentando em sua vida: esperar em Deus. Então, querido, mesmo que você tenha apostado suas fichas em pessoas que você ama, em pessoas que podem te ajudar em determinadas circunstâncias, tudo isso é válido, mas você não pode deixar de esperar no Senhor. Porque Deus pode usar as pessoas para abençoar você. Deus pode usar os médicos para curarem um paciente, mas Deus pode dar folga para a equipe médica. Deus pode dizer para eles: vocês não vão fazer nada, porque eu vou fazer. Compreende isso? Há um chefe da equipe, aquele que dá ordem, aquele que dá ao homem capacidade para poder fazer o que precisa fazer, no bem do outro, para o bem do outro. Mas ele pode dispensar quem ele quiser para ele mesmo fazer. E eu digo a vocês, a palavra de Deus nos diz, e nós devemos reiterar em alto e bom som: Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus. Deus que faz milagres. Deus que cura, que levanta mortos. Deus que produz metanoia, transformação de mente em muitas vidas e os faz converter. Deus que faz mulheres estéreis serem férteis. Deus que levanta coxos, que dá visão a cegos, que arranca o homem do lamaçal do pecado e dá a ele uma nova perspectiva de vida. É o mesmo, não mudou. Precisamos esperar por Ele, precisamos esperar nele, com paciência, com confiança. E o que Davi compartilha da sua experiência? Que Deus se inclina para esses que esperam nele. Deus se inclina, Deus vem de encontro a estes que esperam por Ele. Deus ouve estes que clamam a Ele. Eu conheço o problema de muitas pessoas, dificuldades, dramas, etc. Mas tem muita coisa que eu não sei. Mas eu sei, estou convicto disso, de que Deus é capaz de fazer coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos. Eu sei pela palavra de Deus
que são mais que felizes aqueles que põem no Senhor a sua confiança, é o que Davi fala no verso 4. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Onde você está apostando as suas fichas? Onde você está colocando a sua esperança? Onde você põe as suas expectativas de vida, dos projetos, dos sonhos? Então, quero concluir. Davi vai dizer que muitos, não poucos, verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Verão o quê? Verão o quê? Ele diz isso no final do verso 3. Isso está explicando o que ele disse no verso anterior. Davi está dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Ele me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ele fez algo na minha vida. Olhe para mim. Davi está dizendo que o seu testemunho, Davi está dizendo que o que Deus fez na sua vida, Davi está dizendo que o que Deus fez na minha vida, nas nossas vidas, será testemunho para a mudança, para a conversão de outros. Davi está dizendo que o que Deus faz na sua vida glorifica o nome do Senhor, porque aquilo que Deus faz nas nossas vidas é visto por outros, e estes outros se voltam para Deus, porque estão vendo o mover de Deus, o agir de Deus na vida desses que glorificam o seu nome. Aleluia! A pergunta é: como nós queremos viver a nossa vida? Como nós queremos viver a nossa vida? Devemos viver negociando com o pecado? Devemos viver de uma maneira qualquer? Não, nós que já recebemos do Senhor o próprio Cristo, o seu Espírito, podemos sim ser testemunhas vivas do que Deus é capaz de fazer, contar em alto bom som o que Deus faz em nossas vidas. Eu vejo muitos cristãos perdendo tempo em rodas de escarnecedores, perdendo tempo, e a pergunta é: o que eles vão ver em nós? Eu pergunto para vocês que estão aqui, para você que está em casa, o que as pessoas estão vendo em nós? Elas veem a obra de Deus, elas veem o que Deus está fazendo em nossas vidas, elas veem o agir de Deus, ou elas não estão vendo nada, porque elas estão se enxergando em nós? Eu digo a você, nesta noite, desafio você a de fato experimentar Deus. Você pode, depois desse culto, chegar na sua casa e dizer: Deus, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor é isso mesmo, faz o que o Senhor quer fazer na minha vida. Mas tenha coragem de romper com aquilo que não glorifica a Deus. Tenha coragem de ser diferente. Nós estamos vivendo tempos em que é melhor ser politicamente correto. É melhor que meu amigo, meus vizinhos, meus parentes, eu não quero. É melhor eu ser como eles são. Não, não é melhor ser como eles são. É melhor ser diferente, para que haja uma esperança para eles. É melhor ser diferente, para que eles sejam salvos. É melhor ser diferente, para que eles
sejam alcançados pela misericórdia de Deus. Esperei. Esperar. Às vezes eu não tenho muita paciência, porque eu penso que eu não estou sendo aquilo que Deus gostaria que eu fosse. E quem tem Jesus fica mal com isso. Quem tem Jesus sabe quando está agindo errado. Não é normal. Sabe, tem consciência. Quero voltar lá no início para terminar. O que me impede de esperar no Senhor? O que me impede de esperar com paciência por Ele? Se Ele se inclina, se Ele se volta para aqueles que clamam por socorro, eu te encorajo nessa noite a clamar por socorro. Você não precisa clamar por socorro nesse momento por outras pessoas. Clame por você. Peça socorro a Deus por você. Clame a Ele, diga: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu recebi o Senhor. Eu compreendi o que o Senhor fez por mim em Cristo. Me ajuda. Feche os seus olhos. Eu preciso esperar. Eu preciso ficar quieto. Às vezes eu quero fazer, às vezes eu quero agir do meu jeito, da minha maneira. E quando isso acontece, eu sempre me dou mal. Porque eu não esperei. O rei não esperou pelo profeta. E as consequências foram terríveis. Esperar é se aquietar em Deus. É dizer: Deus, eu confio em Ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Eu confio. Eu me coloco nesse lugar de quietude, de aquietar o meu espírito, de sujeitar o meu espírito ao Espírito de Deus e deixar que o Espírito de Deus conduza, esteja à frente do processo, esteja à frente, porque Ele sabe, Ele tem o melhor. A palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu te encorajo nesta noite a exercitar o esperar no Senhor, a exercitar a sua fé.